Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós vamos aqui, vamos voltar na raiz. Vamos lá na nossa queridíssima aula de Assembly MSX. E hoje nós vamos falar sobre alguns comandos básicos. Nas últimas aulas nós falamos sobre a função def-usr do Basic, para a gente poder integrar lá o Basic com o nosso queridíssimo Assembly. Também nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho sobre os registradores, todos os registradores do MSX. E agora nós vamos começar a falar sobre comandos básicos que nós precisamos conhecer a fundo do Assembly. Então hoje nós vamos falar sobre o mais básico dos comandos que nós vamos estar usando toda hora quando a gente programa em Assembly, que é o comando LD, que significa load. Então se você quer conhecer o comando LD, vem comigo que hoje a gente vai dar uma aula muito teórica sobre o comando LD e que vai te ajudar a entender para que ele serve e como usar o comando LD. Vambora, galera. Para começar, meu amigo escovador de bytes incauto que não acompanha aí as nossas aulas pela playlist e que não viu as primeiras aulas. Todos os cursos que eu dou aqui começam com uma aula inicial, onde eu explico o tema, que vai ser a aula, e obviamente eu dou toda a referência bibliográfica. Então para você, escovador de bytes incauto, que fica me perguntando onde é que acha tabela de comandos do Assembly, onde acha o manual dos 80, onde acha os livros, dá uma olhada na primeira aula da playlist, vai lá no nosso queridíssimo canal, entra em playlists, entra na playlist de Assembly, e lá você vai ter na primeira aula, você vai ter toda a descrição de todos os livros que nós usamos. E hoje a teoria que nós vamos dar está nesse livro aqui, Linguagem de Máquina MSX, Flávio Rossini, Henrique de Figueiredo Luz, da editora Aleph. Foi escrito em 1987 esse livro, tá? Isso aqui está dentro do dataset, então se você navegar aqui para o dataset, livros PTBR Brasil 6, página 1, você vai encontrar aqui esse livro. Não precisa se preocupar, que eu vou colocar mais uma vez aqui na descrição do vídeo o link pro livro, basta você clicar nele, e depois de você clicar nele, basta você baixar ele para sua máquina, clicando nesse link. Ele vai fazer o download para sua máquina do livro. E esse é o livro que nós vamos usar hoje, tá, pessoal? Livro baixado, agora nós vamos para a página 23, onde nós vamos começar a ler aqui a instrução LD. LD significa load, do inglês carregar. E carregar significa carregar um valor de um lado para o outro. Então, quando a gente pensa num registrador de 8 bits, que no caso são os registradores do MSX, lembrando que o MSX é um computador de 8 bits, nós só temos aqui 8 posições. Essas 8 posições vão de 0 a 7. Então nós temos aqui a posição 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ok? E aí, se você pensar, essas posições podem ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 em binário, que é igual a 0 em decimal, que é igual a 0 em hexa, ok? Esse é o menor número possível num registrador de 8 bits. Agora, se você tem o maior valor possível, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, você tem aqui o valor, no caso, colocando aqui as potências de 2, a gente tem 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, que são as potências de 2. Somando isso tudo aqui, você vai ver que vai dar 255 na base 10, ou FF na base 16, certo? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que um número, quando você vai carregar um número usando o load para um determinado registrador, você só pode ter números de 00 até FF. Então, Mané, o que você está me dizendo é que se eu tentar botar um valor acima de 255 num registrador de 8 bits, o computador vai dar um erro de overflow e eu vou pegar um erro lá no Assembly, né? Não, meu amigo escovador de bytes, não. Lembra quando eu falei para você lá no início que o Assembly não tinha tipo de dados, que o Assembly não tinha nenhum tipo de validação de variável, proteção de memória? Você não tem nada disso no Assembly. Então no Assembly, se você tentar colocar um valor acima de 255 no registrador, você simplesmente não vai ter um valor, não vai ter um erro.
você simplesmente vai fazer um erro, o assembly não tem como dizer que você errou ou não, porque como você tem o controle total da máquina, ele vai assumir que é exatamente aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, se você quiser botar um valor de 256 no acumulador, ele vai fazer ter um comportamento estranho. E para mostrar esse comportamento estranho para vocês, eu vou voltar lá para a parte prática e a gente vai dar uma olhada agora no que acontece quando a gente tenta botar um valor acima de 255 dentro de um registrador de 8 bits. Vamos lá. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos dar uma olhada aqui como é que funciona essa coisa de colocar um valor acima de 255 dentro do registrador de 8 bits. Aqui nós temos um código que está lá no GitHub do The Byte Creator, vai ter link aí no canal, na descrição do vídeo, para que você possa baixar esse código lá fazer o get desse código lá do GitHub do The Byte Creator. E aqui, ó, essa parte do código aqui é a parte do código que nós vamos dar uma olhadinha agora e tentar entender um pouco melhor. Então aqui nós vamos limpar a tela, vamos colocar um valor de 255 no acumulador, e aí vamos usar esse comando add aqui do assembly, que serve para adicionar. Então nós vamos adicionar ao conteúdo do registrador A o valor 1. Se nós somarmos 1 a 255, nós vamos ter 256. Tendo 256, o que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente vai fazer um jump condicional. O jump manda a gente para um outro endereço de memória no nosso programa, que nesse caso é o endereço marcado por esse label aqui, imprime foi 1, que é esse cara aqui. Então o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo, ó, caso exista o carry, e para quem não lembra do que significa o carry, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, onde a gente fala dos registradores de flag do nosso queridíssimo Z80, o carry é um desses registradores de flag. E esse registrador aqui, esse flag esse bit do registrador de flags, ele indica pra gente o seguinte: se houve o que a nossa tia Cotinha chama de vai 1. Você lembra o que é o vai 1 lá, quando você estudou matemática básica lá com a sua tia Cotinha? Pois é, quando você tem o 9 e soma 1, você passa para 10. Então vai 1 e fica 0. Isso é um carry. Esse carry é o vai 1. Então, se houver um carry, ou seja, se houver um vai 1, ele vem para cá para o imprime foi 1. E o que ele faz no imprime foi 1 aqui? Ele imprime um número binário, pula a linha e imprime uma mensagem que vai dizer se foi 1 ou se não foi 1, dependendo de qual parte do código ele executou. E depois ele fica esperando a gente entrar uma tecla para terminar o programa. Então, para a gente entender, amiguinho escovador de bytes, vamos rodar esse cara aqui para vocês entenderem. Então aqui, meu amigo escovador de bytes, olha só que interessante. Quando a gente colocou o 255, ele ficou tudo 1. Inclusive, até para melhorar isso aqui, eu vou até fazer diferente. O que a gente vai fazer diferente aqui? Vamos primeiro colocar aqui um call imprime binário. E vamos dar um call nova linha aqui. Que aí o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir o 255 e depois vai imprimir o acumulador depois do nosso queridíssimo adicionado 1. Vamos rodar agora. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos lá. Primeiro a gente limpa a tela aqui. A gente limpou a tela aqui. Depois a gente carregou o A com 255. E você lembra que 255 é o maior número possível em 8 bits. Então são 8 bits ligados. Então é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E aí a gente deu o call imprime binário e vai imprimir 1, 1, 1, 1, que é esse primeiro print aqui, certo? Aí a gente pulou uma linha, colocou 255 de novo, porque aqui essas funções aqui de cima elas podem ter mudado o acumulador, então a gente coloca 255 de novo no acumulador para garantir que a gente vai ter um 1 lá. E aqui a gente soma 1. Então se eu pegar aqui 1 e somar 1, o que vai acontecer? A gente não vai ter um bit aqui para isso. Então, 1 mais 1 vai dar 0. E vai 1. 1 mais 1 vai dar 0. E vai 1. 1 mais 1 vai dar 0. E vai 1. E assim sucessivamente, até que acabem todos os bits. E o último vai 1.
E aí, meu amigo escovador de bytes? Para onde você acha que vai esse último vai 1? Esse último vai 1, ele vai lá pro flags, pro bit do carry. Então, o vai 1 vai ter esse vai 1 aqui. E aí, quando essa checagem aqui do jump if carry, né? Jump se tiver vai 1 for igual a 1, porque o carry aqui vai ser igual a 1, isso aqui vai ser verdadeiro. E aí, sendo verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai desviar o código para esse endereço aqui, imprime foi 1, que é esse cara aqui. E ele não vai executar esse trecho de código. Ele vai executar esse trecho de código. E aí, executando esse trecho de código, ele vai fazer o imprime binário. E aí, como a gente tem no acumulador o valor 0000, ele vai imprimir esse 000 e vai imprimir a mensagem 0 lá do nosso arquivo PTBR. Então, se a gente for lá no nosso arquivo PTBR, vai ver que a mensagem 0 foi 1. Que é esse cara aqui. Então, aqui a gente entendeu que ao final do processo, não só a gente não vai ter um erro de overflow, porque o nosso queridíssimo assembly não tem tipos numéricos, então ele não sabe dizer o que é overflow e o que não é. Você, programador assembly, vai ter que dizer que houve um overflow monitorando esse flagzinho do carry, que é o flag que vai te dizer se houve overflow ou não em uma tentativa de colocar um valor acima de 255 dentro de um dos nossos queridíssimos registradores. E aí, meu amigo escovador de bytes? Esse é o vídeo que você sempre sonhou, esse é o vídeo que você sempre quis ver aqui no canal, então clica aqui no botão valeu e doe qualquer quantia para o canal. Todas as doações são voluntárias, doa quem quer, o quanto quiser. Além disso, se você quiser se tornar um doador recorrente para o nosso canal, você pode apelar para um dos nossos programas de patrocínio. Você pode clicar aqui no próprio YouTube no botão Seja Membro, entrar no nosso grupo de membros do canal. E você também pode entrar lá no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e se tornar um verdadeiro escovador de bytes. E aí, quando você se tornar um verdadeiro escovador de bytes, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, vai ganhar um chat exclusivo de bate-papo comigo, vai ter acesso gratuitamente aos nossos Thank You Discs, que é o mimo que a gente faz para os nossos apoiadores, além, é claro, de participar dos nossos sorteios e nossos mimos quando eles acontecerem aqui no canal. Então vem comigo, vem se tornar um verdadeiro escovador de bytes e venha entrar aqui no nosso clube de patrocínio do The Byte Creator. Então, meu amigo, muito obrigado a você que está compartilhando o vídeo e está dando seu like, se inscrevendo. E vamos embora, que a gente tem que continuar vendo aqui o comando LD do nosso queridíssimo assembly. Vamos embora. E aí, meu amigo escovador de bytes, como nós estamos falando aqui de linguagem de máquina, você tem que conhecer as instruções que nós temos. Essa que nós fizemos agora na parte prática é esse cara aqui, ó, LDA dado. Então, o código da instrução é 3E. Então, se você lá no nosso editor hexadecimal tiver alguma coisa mais ou menos assim, C000 é H, ou melhor, se você tiver uma coisa mais ou menos 3E e no endereço C001 você tiver, por exemplo, FF, você sabe que você está colocando isso aqui, traduzido, é LDA, vírgula, o próximo byte, e o próximo byte é FF. Então, isso aqui na memória do seu MSX, num editor hexadecimal, significa LDA, vírgula, FF. Ok? E aí nós temos os códigos de instrução para cada um dos registradores que nós podemos usar usando o comando LD. Então, LDB é o 06H, o LDC é 0EH, o LDD é o 16H, o LDE é o 1EH, o LDH é igual ao 26H e o LDL é igual ao 2EH. Então, se você tiver lá alguma coisa lá, vamos supor que você tenha lá um endereço 4000
4009. E no 4009 você tem, por exemplo, o valor 26. E vamos supor que no 4010, que é o próximo, que seria aqui, você tem o valor, por exemplo, 00. Então, isso aqui traduzindo, significa LD, como é 26, é o H, é esse cara aqui, H,00. E aí, meu amigo escovador de bytes, quando a gente está falando de pares de registradores, que aí a gente deixa de ter um registrador de 8 bits e a gente passa a ter dois registradores de 8 bits se comportando como se fossem um único registrador de 16 bits, o nosso comando LD também consegue carregar valores nesses pares de registradores. E aí, amiguinho escovador de bytes, vamos voltar ali para a teoria, só para a gente olhar como é que a gente faz esse carregamento, da mesma forma que a gente viu com os registradores normais. Então vamos lá, aqui nós temos os registradores, os pares de registradores BC, DE e HL, que nós já vimos em aulas anteriores como é que para que é que eles servem, né? BC o de contador, DE o destination e HL o de memória. Então você sabe muito bem agora como usar cada um desses registradores. Dá uma olhada nas aulas anteriores para você saber. Então, se eu quiser fazer um LDBC, eu vou usar, vamos botar lá, vamos de novo lá, vamos supor que a gente tem um endereço lá 4009. E aí, se você achar nesse endereço 4009 a instrução 01 em hexadecimal, você sabe que nós estamos fazendo aqui o nosso queridíssimo LDBC dado. E aí, meu amigo escovador de bytes, qual é a diferença, né? Quando você tem uma instrução 01, os próximos 2 bytes são os 2 bytes que vão ser carregados lá no registrador. Então, por exemplo, se você fizer algo do tipo, vamos lá, C000, e aí você botar a instrução 01, o próximo byte 2B e o próximo byte 00, o que ele vai fazer? Ele vai ler daqui para cá, tá? Então esse aqui vai ser o byte mais significativo e esse aqui vai ser o byte menos significativo. Então, se você pegar no seu editor hexadecimal, né? Então esse aqui é o C00, C0001 e aqui vai ser o seu C0002, né? A tradução disso aqui, desse código de máquina em assembly, qual vai ser? Vai ser LD BC, porque esse código 01 aqui é o código do LDBC, que está marcado aqui. E os próximos 2 bytes são o dado. Lembrando que aqui é o dado menos significativo, aqui é o dado mais significativo. Então, na verdade, é como se eu tivesse escrito isso aqui, ó. E aí, quando ele terminar de executar isso aqui, o seu registrador B vai ter 00. E o seu registrador C vai ter 2B. E aí, meu amigo escovador de bytes, infelizmente não há tempo para mais nada. Matamos os nossos 20 minutos de aula de hoje, falamos bastante coisa, explicamos bastante coisa do comando LD, que é o comando mais básico. Depois que a gente aprende os registradores, a gente tem que aprender a usar esses registradores, como carregar os valores lá. E o comando LD é um dos comandos mais talvez o comando mais básico para a gente começar a trabalhar com os programas em assembly. Então, nas próximas aulas a gente vai continuar do ponto onde a gente parou hoje. Vamos continuar falando do LD e outros comandos básicos e começar, quem sabe daqui para frente, construir nossos próprios programinhas usando o assembly do MSX. Então vem comigo que a gente ainda tem muita aula para assistir. E se você aí, amigo escovador de bytes, quer nos ajudar, faça como a galera aqui, ó, das laterais do vídeo. Aquela galera do Amplexo caloroso, do Abraço Amigo.
que é a galera que está aqui nas laterais do vídeo, que são os nossos apoiadores, os verdadeiros escovadores de bytes, que ou assinam o nosso canal aqui do Patreon, o nosso programa de patrocínio do Patreon, ou assinam aqui o nosso clube de membros aqui. Estão todos aqui devidamente creditados, porque são eles que fazem esse canal crescer, acontecer e ficar cada vez melhor. Então, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando o vídeo. Conseguimos chegar a 1.700 inscritos, acho que estamos com 1.702 a última vez que eu olhei. E vamos continuar, que agora a meta são 2.000 inscritos. Lembrando que em julho de 2025 o canal faz 3 anos e o canal vem crescendo devagarzinho, mas crescendo constantemente, que é o importante. Então, um grande beijo, nunca se esqueça, amigo escovador de bytes. Seja feliz.